O Destaques TST está de volta e você acompanha o julgamento da seção 1 de dissídios individuais sobre uma ex-funcionária da Câmara Americana de Comércio que foi obrigada a pedir demissão. Ministra Maria. Senhora Presidente, conhecido o recurso, eu entendo de negar-lhe provimento exatamente nos termos do que proclamado pela Egrégia Sexta Turma, uma vez que não foi demonstrada a coação. Na verdade, o que se deflui dos autos é que a reclamante confessou que havia aberto uma empresa própria para prestar serviços para a reclamada, o que feria o código de conduta da empresa, principalmente para um funcionário como a reclamante, que era gerente. Ora, o fato foi reputado grave e, por isso mesmo, disse-se à reclamante que ela não restaria outra alternativa a não ser despedi-la por justa causa. Hora em que ela, chorando, pediu, então, que lhe fosse dada a oportunidade de pedir demissão. Não considero que isso seja coação, senhora Presidente, e ainda se fosse. Entendo que a reclamante contribuiu para o ato em razão das ações aqui que ela tomou. Por isso que eu negaria provimento, mantendo a decisão da Egrégia Sexta Turma. Ministro Augusto César. Senhora Presidente, o que o ministro Horácio está a propor, a meu ver, é que nós consideremos os depoimentos que estão transcritos no acórdão regional, um depoimento testemunhal que foi transcrito no acórdão regional, a inversão do ônus da prova quando há essa possível violação de direito fundamental, e a existência de perdão tácito, que seria, vamos dizer assim, o custo para o empregador de ter optado pela não dispensa por justa causa. Nesse novo contexto que se abre, eu devo reconsiderar a posição que externei na sexta turma e, por essas razões, pedindo vênia à relatora, eu vou acompanhar a divergência. Ministro José Roberto. Senhora Presidente, o caso aqui é peculiar e eu, desde logo, esclareço que não é qualquer situação em que o empregador revela a sua intenção de dispensar por justa causa um determinado empregado, que isso por si só, sem nenhuma outra circunstância agravante, configuraria a coação quase que irresistível que determinaria a distorção ou vício de vontade da empregada. Mas aqui, conforme já foi bem retratado pelo ministro Horácio e pelo ministro Augusto César, os elementos, os fatos descritos no acórdão regional mostram que houve um agravamento da postura do empregador. E aqui, sendo sintético, eu peço vênia à ilustre relatora para também acompanhar a divergência. Ministra Adelaide. Senhora Presidente, eu acompanho a divergência do ministro Horácio pelos fundamentos por ele lançados, pedindo vênia à douta relatora. Ministro Moura França. Presidente, com todas as vênias, não vejo nenhuma coação. Vejo mais ainda, longe de ter a coação para ela perder o emprego, eu vejo por parte do empregador, nesta hipótese, a preocupação, ao invés de mandá-la embora com justa causa e expô-la à prática de um ato incompatível com a obrigação trabalhista, ele aceitou o pedido de demissão. Peço todas as vênias, acompanhe a relatora. Ministro Renato. Senhor Presidente, nós estamos discutindo a validade de um pedido de demissão de uma empregada, notoriamente com mais de 1 ano de contrato de trabalho. De modo que a validade desse pedido passaria também pelo exame da formalidade prevista no parágrafo 1º do artigo 477 da CLT. Se tivesse sido prequestionada a matéria, tivesse prova de que a reclamante compareceu ao sindicato para a homologação do pedido de demissão, eu não teria dúvida alguma de afastar o vício de vontade. Mas
consigna o acordo embargado que esta matéria não foi prequestionada. Parece que cabia à empresa fazer essa prova. De modo que, diante da ausência desse requisito formal, a meu juízo, mais reforça a tese de que, efetivamente, houve vício de consentimento no pedido de demissão. De modo que, com esse fundamento adicional, eu estaria propenso a acompanhar o ministro Horácio. Ministra Rosa. Senhora Presidente, eu entendo que a vontade, o ato de vontade não se fez de forma livre, com todo o respeito por todas as circunstâncias fáticas que já foram destacadas no voto do eminente ministro Horácio, cujos fundamentos eu endosso, pedindo vênia. Nem peço vênia porque a eminente relatora não conhecia, né? Então eu estou acompanhando a divergência do ministro Horácio. Peço vênia ao ministro Maurício. Isso sim, peço toda a vênia. Ministro Lélio, desculpe. Não há problema, presidente. Senhora Presidente, a discussão circunda a matéria da nulidade do ato por vício de consentimento. Entendo que, nesses casos, não basta apenas a prova indiciária, é necessária prova efetiva do abuso, conquanto seja censurável a realização de reunião a portas fechadas, mas aqui há que se considerar também que, se a reunião fosse feita no ambiente público, provavelmente a empregada depois ajuizaria a reclamação pedindo indenização por danos morais, porque se anunciou para todos os empregados a falta em que havia incorrido, mas eu não posso presumir que tenha ocorrido qualquer ato ilegítimo de pressão se a prova dos autos não leva a tanto. O próprio Tribunal Regional afirma peremptoriamente que não restou comprovada a prática de qualquer alegado terrorismo, que, na verdade, o que houve foi uma reunião a portas fechadas. Nessas circunstâncias, pedindo vênia à divergência, acompanha a eminente relatora. Cabe votar. Não, senhora Presidente, senhora Presidente, Pois não. antes que a senhora, Vossa Excelência, vote. Sim, dá provimento para reintegrar? Não, Para? devolvo a vara de origem para que aprecie os pedidos, inclusive dano moral. Sim. Porque ela está abrindo dano moral porque ela saiu daquela reunião escoltada por 2 funcionários até a garagem. Uma funcionária de nome Valesca impediu a depoente, depois de ter sido dispensada, de acessar a gaveta e o seu computador, solicitando que fosse embora sem levar nada. Deixou coisas pessoais na empresa. Nunca. Então, Presidente, mas esse trecho que o ministro Horácio acaba de ler, o depoimento da testemunha, quem foi impedido de retornar foi a testemunha, que era estagiário, que foi demitido também na mesma ocasião. Agora, de qualquer maneira, com relação ao dano moral, seria outra discussão, né? Mas o que eu estou ressaltando é que, embora seja o procedimento de reunir a portas fechadas com a empregada inspire uma certa cautela, não consegui extrair dos depoimentos transcritos elemento de prova que evidencie a prática de qualquer ato que vicie a vontade da reclamante. Eu até vou justificar o meu voto, porque estou realmente vendo que avançamos aqui no sentido de reexaminar amplamente a prova. Eu ignorava essa possibilidade por parte da SDI, quero inclusive juntar até voto divergente, acentuando que o faço porque continuo pensando que não é competência da SDI 1 reexaminar a prova, em especial porque tanto o Tribunal Regional quanto o acordo embargado julgaram improcedente o pedido e são contundentes, mas são contundentes no afirmar que houve, inclusive, prática, está sugerido aqui, está transcrito o fato
grave praticado pela reclamante. Agora, o fato de chorar, não sabia também eu que tinha relevância jurídica para alterar enquadramento legal. Mas é o que se está aqui procedendo. E vejam que o acórdão embargado, que transcreve o acórdão regional, deixa claro que este fato, inclusive, que até o ministro Renato Paiva aponta como relevante, de que a empresa deveria interpor embargo de declaração para prequestionar a satisfação da formalidade rescisória, a empresa foi vencedora. A empresa foi vencedora. O Tribunal Regional, portanto, negou a coação. Então, eu não vejo como exigir que o vencedor interponha embargos de declaração para prequestionar uma questão lateral que não estava sendo cogitada. E vou adiante aqui apenas para ler o que diz o acórdão embargado. Na hipótese, extrai-se do acórdão regional que, de fato, a reclamante apenas pediu demissão em decorrência da real iminência de despedimento por justa causa, ante o desvelamento de ato grave cometido pela obreira. Eu lembro, quando esse processo começou a ser julgado, das sustentações orais, que eu fiquei absolutamente, realmente convencida do acerto dos acórdãos embargado, do regional, e a questão foi, na ocasião, bem deslindada, lembro-me. Contudo, no caso concreto em análise, não se pode considerar que a manifestação de vontade da reclamante estivesse eivada de anulabilidade, por vício de coação perpetrado pela reclamada, pois inexistente tal vício, né, quando se tratar de ameaça, é exercício normal de um direito. Trata-se da excludente disposta no artigo 153 do Código Civil. No caso, a suposta ameaça era de efetivação do direito potestativo da reclamada de dispensa por justa causa no contexto descrito pelo regional, que eu depois vou até lá, onde ele registra os fatos graves. O que se fez, pelo que está o ministro relator na turma, foi muito cuidadoso. Ele mostra que a reunião, a portas fechadas, foi proteger a empregada, inclusive, para se revelar a ela o que a empresa teve ciência que ela havia feito. E ela chora. E agora nós vamos valorizar o choro aqui. Bom, ademais, também não se extrai do contexto probatório que tivesse o empregador simulado situação com o fito de que a reclamante pedisse demissão, pois, conforme depoimento do preposto, efetivamente, ela teria sido despedida por justa causa, o que apenas não ocorreu por anuir a reclamada com o pedido de demissão mais benéfico. A reclamada anuiu que ela pedisse demissão para beneficiá-la, não a expondo a uma despedida por justa causa. Portanto, mais benéfico, portanto, a reclamante naquele contexto em que se encontrava. Bom, depois há vários... E aí, mas ainda mais, em sede de embargo de declaração, consignou a egrégia turma. Por fim, pede que o julgado anuncie que esse pedido de demissão foi assistido pelo sindicato de classe reclamante ou de autoridade do Ministério do Trabalho. Houve, inclusive, o pedido. Bom, e, quando julga os embargos de declaração, a turma, o acordo embargado, revela os depoimentos, está aqui, ao contrário do que conta, os depoimentos tal, não confirmam, os depoimentos do preposto e das testemunhas não confirmaram a tese inicial, revelando apenas a realização de uma reunião e apuração de atos tidos como irregulares, sem, no entanto, esclarecer ou confirmar que naquela reunião tenha havido o alegado, aspas, terrorismo, que levou a empregada a ser obrigada a pedir sua saída da empresa. Portanto, não demonstrado o vício de vontade alegado na inicial. Correta a sentença que acolheu a demissão a pedido. Então, é a sentença, o acórdão regional, o acórdão da turma que dizem isso. E nós estamos aqui a dizer o contrário. E mais, o acórdão regional, inclusive, consigna aqui os fatos todos, é minudente, e diz que, pelo código, a reclamante participou da reunião,
ocasião em que admitiu que tinha feito um convênio da reclamada com a Universidade UPS sem avisar ao depoente, que era o diretor. Segundo tal convênio, a UPS disponibilizaria vagas para pós-graduação para pessoas indicadas pela Câmara e, em contrapartida, não pagaria mensalidade. Pelo Código de Conduta da empresa, o gerente, como era reclamante, não tinha autonomia para autorizar isenção de mensalidades. E, na mesma reunião, a reclamante foi indagada sobre se ela tinha aberto uma empresa de eventos e se tinha indicado a própria empresa de eventos dela para prestar serviços para a reclamada, o que foi admitido pela reclamante. A reclamante está ali declarando e pedindo para pedir demissão, declarando que praticou falta grave. E a depoente ficou chocada com o que ficou sabendo, chorou. Não houve discussão, o depoente quase chorou, não houve discussão. A reclamante disse para o depoente que queria ser mandada embora, já que o depoente lhe disse que, segundo a gravidade dos fatos, ela não poderia mais continuar na empresa. A reclamante disse que não queria ser mandada embora por justa causa e optou em pedir demissão. Antes disso, a reclamante jamais havia expressado desejo de sair. Bom, há outros tantos elementos que aqui estão, eu apenas refiro esse, que diz com a falta grave, para, enfim, registrar aqui o meu convencimento no sentido de que, superado o conhecimento que data vênia também divergir, no mérito eu nego o provimento e consigno que... Senhora Presidente? Pois não. Foi refeito o quórum, não é? Foi. Não, neste não, ministro Neste Pereira, não? porque falou o doutor Newton da Silva Correia pela embargante. É porque foram tantos os debates e eu apenas me declaro habilitado em condições de votar. Mas, se não posso fazê-lo... Houve sustentação oral. E ficaram... Eu proclamo que, por maioria, os embargos são conhecidos, vencidos a ministra relatora, o ministro Augusto César, o ministro Moura França e a ministra Maria Cristina. No mérito, vencidos a ministra, são conhecidos, né, no mérito, vencidos a ministra relatora, o ministro Moura França e o ministro Lélio Bentes Correia e a ministra Maria Cristina Peduzzi, que negavam provimento aos embargos, foi dado provimento nos termos do voto do ministro Horácio de Sena Pires, que fica designado redator do acórdão. E veja no próximo bloco, costureira deixada de castigo pelo patrão é indenizada. Empresa de call center é proibida de pedir certidão de antecedentes criminais. E na matéria especial do programa, discriminação racial no trabalho é punida com indenização de R$20 mil. Tudo isso daqui a pouco. Não perca as notícias que movimentaram a Justiça do Trabalho.